Ou, se você preferir, mentalidade religiosa versus mentalidade da graça. Isso não é para qualquer cabeça não, tá, gente? Você tem que estar igual paraquedas. Para funcionar tem que abrir. Se você pular de um avião com o paraquedas fechado, vai dar ruim. Mas se tu abrir, vai curtindo o visual até chegar no chão. Não sei se você vai berrar, se vai desmaiar, mas o paraquedas aberto vai te proteger e vai te levar até o seu destino. E assim é as coisas do reino dos céus. Nós temos que estar com a nossa cabeça aberta, sem medo de ser feliz, sem preconceito, mas abertos para aquilo que o Senhor tem nos orientado e nos ministrado à luz da sua palavra aqui na Urana. Acharam? Lucas, capítulo 18, verso 9 em diante, diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em quem? Em si mesmos. Porque, por se considerarem o quê? Justos, bons, corretos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. Quem eram os publicanos naquela época? Lembram? Muito bem, os cobradores de impostos. Homens extremamente odiados pelo próprio povo judeu, porque, sendo judeus, eles se venderam ao imperialismo romano, onde eles trabalhavam para o Império Romano, cobrando impostos absurdos do próprio povo de Deus. Então eles eram considerados, não vou nem falar, mas você já sabe. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, aleluias, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, filho do diabo. Jejuo 2 vezes por semana, aleluia, e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Que mais? E dou o dízimo de tudo quanto ganho. Pelo menos isso, né, seu fariseu? O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício para mim, pecador. Digo-vos que este quem? Fariseu ou publicano? A gente precisa entender o texto, né? De quem Jesus está falando? Tudo bem. Alexia, de quem? Fala para mim, Alexia. Obrigado, Alexia. Esse pastor pede a ovelha, mas não pede a piada. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, ou seja, o pecador, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Pai, em nome de Jesus, como é bom podermos começar a nossa semana na Tua presença, na Tua casa, e cremos no que o próprio Cristo declarou no final do seu Sermão do Monte, lá em Mateus 6:33. Buscai, pois, o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas.
Pai, fala conosco nesta manhã por meio da sua Sagrada Escritura, Pai, que não seja eu, Guto, porque eu de mim mesmo não tenho nada de bom para te oferecer e nem para compartilhar com os meus irmãos, mas aquilo que vem do reino, aquilo que vem do Espírito, que Ele possa me usar mais uma vez com graça e misericórdia para ser instrumento naquilo que o Senhor me chamou para ser. Aquele que instrui, aquele que prega, aquele que anuncia as boas novas. E que cada coração seja solo fértil. E que esta semente venha a frutificar a 100 por 1 na vida de todos nós. Para a glória de Deus. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Glória a Deus. Há uma grande diferença a respeito dos pensamentos e da nossa mentalidade. Não foi à toa que Deus nos deu esse tema para a gente aprender no mês de outubro. Mentalidade do reino. Temos aprendido que Deus pensa a mentalidade do Senhor Jesus, como disse Paulo, nós temos a mente de Cristo, ou seja, nós pensamos e raciocinamos semelhantes a Ele. Ou nós vamos continuar, como disse Salomão, apoiados no nosso próprio entendimento. Às vezes o que eu mais ouço das pessoas, elas falarem assim, mas eu acho. Você tem costume de falar assim? Eu acho. Ou seja, na verdade, tu ainda está procurando. Você ainda não encontrou, porque você ainda está achando. E nós, como filhos de Deus, nós já encontramos. Então nós não podemos viver no achismo. Nós temos que viver na certeza. Porque o justo viverá pela fé. E fé no quê? Em Jesus. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. E o que mais o povo de Deus despreza é a palavra. E o profeta Oséias vai dizer que o povo de Deus é destruído, não por demônios, não por homens, mas por sua falta de conhecimento. E eu quero apresentar-te alguns números e estatísticas de pesquisa, quando nós buscamos leitura, quando nós buscamos meditação. Bota para mim, Duda, por gentileza. Essa é a última, de trás para frente. Tem a outra. E tem a outra. Essas três? Então tá. Quando nós lemos a Bíblia só que no culto de domingo, e aí a gente vai para casa e não abre mais a Bíblia, não vai haver tanta influência, não vai haver tanta transformação nem na nossa mente, nem no nosso comportamento e atitude. Então, li no culto domingo, o pastor lê bastante a Bíblia, eu li também, aleluia, e depois é correria, é casa, é filho, é trabalho, é gato, é cachorro, é periquito, é papagaio e por aí vai. A Bíblia ficou lá, ou às vezes fica até na igreja. Pastor, esqueci a Bíblia, o senhor guarda para mim. Está aqui. Vai haver transformação? Pessoa que leu aqui, depois deu uma revisadinha em casa uma vez na semana. Vai ter mudança? Bem pouca. Pelos estudos e pela pesquisa, para que haja uma transformação, para que haja uma mudança verdadeira, para que a palavra de Deus comece a nos influenciar como estilo de vida e fé, a gente precisa meditar nela pelo menos de 4 a 5 vezes na semana. O Salmo 1, depois a gente vai ler, mas eu quero que você entenda o que acontece quando a gente medita nela de noite, quando a gente vai para a Bíblia diariamente. O sentimento de solidão cai quanto? 30%. Os problemas com a raiva, ira, tolerância, sabe aquele que já não tem nem mais pavio culto, já não tem mais pavio?
cai em 32%, só por causa da leitura e meditação na palavra. Não precisa nem tomar calmante, não precisa tomar Rivotril, nada, só ler Bíblia. As amarguras em relacionamentos como casamento, filhos, amigos, vão cair quanto? 40%. Isso é benefício para a nossa vida ou não é? Quanto custa? De graça. Só a disposição e a disciplina de leitura. Dizer, agora eu vou parar de mexer no celular, vou parar de trabalhar igual Marta, agora eu, Jesus e a Bíblia, como Jesus falou para Maria, ela escolheu a melhor parte. Não precisa passar o dia inteiro lendo. Você para 15 minutos, 20 minutos do teu dia. Passa tão rápido. Ai, já foi. É uma porção, uma dosagem necessária e fundamental para a tua saúde espiritual. E, consequentemente, para a tua saúde emocional e física. Que mais? Alcoolismo cai 57%. Não vai mais precisar beber para encher, para esquecer os problemas. Sentimento de paralisia espiritual. Quando não ora, quando não lê Bíblia, quando não vai. Eu falei, cara, parece que eu não estou no pecado, mas também não estou legal, estou me sentindo culpado, condenado. Parece que Deus daqui a pouco vai jogar um raio na minha cabeça, porque vai diminuir 60%. Vai ter paz, vai ter ânimo, vai ter fé, vai ter alegria. Que mais? Vai cair o contato com pornografia, porque tu abre o celular hoje e vende porcariada. Vai ter mais tempo para namorar com a tua esposa, com o teu marido, porque vai cair drasticamente toda essa questão aqui. E o que mais quando eu tirar um tempo para meditar na palavra? Mais alguma coisa aí, Dudu? Obrigado. A ação de compartilhar nossa fé, ela vai aumentar quantos por cento? 200. Não vai conseguir ficar calado. As pessoas vão encostar em você, você vai querer falar do amor de Deus, porque você vai estar cheio dele. A boca fala do que o coração está cheio. A prática de formar discípulos e querer que outras pessoas também conheçam a Cristo, de ministrar Jesus e o reino do céu para a vida delas, vai aumentar 230%. Enquanto a capacidade de guardar a palavra na tua mente, até a saúde mental, por você ler a Bíblia, vai aumentar em quantos por cento? 407%. Você vai ficar até mais inteligente. Só por ler e meditar, que seja 20 minutos por dia. Será que todo mundo consegue? Sim ou não? Mas há resistência para a gente fazer isso? Muita. Muito. Então, olha o nosso desafio dessa disciplina, porque discípulo vem da palavra disciplina. E não sou eu, pastor Guto, que vou colocar você para cumprir regras. Não sou eu que vou obrigar você a ler. A gente bota regra quando as crianças são pequenas. Meus filhos, Rebeca essa semana fez 25, já uma mulher. Meu filho outro está com 22, para fazer 23. Eu estava lá em Maceió, era quase 11 e pouco da noite. E não liga para mim, ele liga para a mamãe. Acho que aqui estava uma chuva. Foi para aula com o carro do pai. Furou o pneu lá na... Ai, furou o pneu e não consigo tirar. Ai. Eu já dormi, que eu estava... Pô, aquele dia eu tinha acordado às 4 horas da manhã para ver a tal da Maragogi, piscinas naturais. Né? Tomar receita. Eu dormindo, te vira. Ai, não sai a roda, não sai do que. Ó, tá aqui o número do seguro, liga para ele lá, acho que sou eu. Te vira, já tá homem. E voltei a dormir. Outro dia, Rebeca, vê se o carro tá aí na garagem. Chegou em casa, eram as 2 horas da manhã, mas resolveu.
Cheguei de lá, com o tanque na reserva e um pneu no step. Mas faz parte. Amanhã o pneu tá de volta no carro, se Deus quiser. Tem que crescer. Não é mais menino. E Deus não tem como ficar com você com leitinho. Hebreus fala, gente, até quando eu vou ter que falar com vocês como criança? Tem que estar dando leite materno. Quem precisa de leite materno é recém-nascido. Precisamos crescer, precisamos amadurecer. E a Ohana tem a cultura de maturidade. Não vai ficar dando leitinho para você o resto da tua vida, não. Diga, dá um bocado do teu irmão, está na hora de crescer. E para crescer, a mentalidade precisa mudar. A mentalidade precisa mudar, gente. Gálatas 5, versículo 4 ao 6. Olha o que Paulo diz. Gálatas 5, 4 ao 6. Tu viu que apareceu a Bíblia aqui? É tu que está botando aí? Tem que passar para o homem lá da mídia botar aí aqui nesse telão. Vamos lá. De Cristo vos... Deixa eu ler aqui, já que está aqui. Ah, mas está na NVT, na RA. E bota aí para mim. O cara não é só tecladista, o cara é tecladista, mídia, surfista. Bota fé, Tomé. Tem a RA aí? Tadinho, não sabe se toca, se bota, eu vou ler lá. Vai. De Cristo vos desligastes. Vós que procurais justificar-vos o quê? Na lei da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança do quê? Da justiça que provém da fé. 6. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então Paulo está falando claramente para cada um de nós que fazemos parte da igreja de Cristo. Gente, não vá querer achar que você vai ser aceito por Deus e que você vai agradar a Deus pelas suas obras, pelos seus esforços. Lembra da parábola que o próprio Jesus falou? O fariseu falou dele para si mesmo, dizendo, eu oro, eu jejuo, eu faço tudo direitinho, eu dou o dízimo. Ele se achava merecedor de ser justificado por Deus pelas suas obras, sim ou não? Assim é o sentimento e a mentalidade de todos os religiosos e legalistas. É como se Deus estivesse devendo para eles. Deus está devendo para mim, porque eu mereço a bênção, eu mereço a vitória, aleluia. Eu acordei às 3 da manhã, eu fui para um monte, eu me esforcei, eu me sacrifiquei. E agora a bênção vai vir. Esse é o discurso do fariseu. Sim ou não? Sim. Aí o pecador, o publicano miserável, todo constrangido, mas foi no culto. Sentou lá atrás, na última cadeira, igual o carioca. Não estou dizendo que carioca é fariseu, pelo amor de Deus. Batia no peito e dizia, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu não sou digno nem de estar aqui na igreja. Eu sei quem eu sou. Mas, se o Senhor tiver misericórdia de mim, compaixão, eu vou ser perdoado e salvo por ti. Então ele foi sincero na sua oração.
Tal ponto que o próprio Jesus deixou claro que quem voltou para casa justificado, aceito e abençoado por Deus não foi o fariseu que confiava em si próprio, que confiava nas suas obras, mas aquele que não era merecedor. A gente sempre fala, e eu gosto de atualizar vocês, para vocês terem entendimento. A gente precisa entender, certo? O que é misericórdia? Coração na miséria. Tudo bem, é algo assim, né? Mariama. Você que tossiu aqui, irmã, o que é para você misericórdia? Tudo bem. Tanto filmar e gravar, gravou, aprendeu. Tudo bem. Para simplificar, para a gente entender o que é a misericórdia. Vem de cardio, coração, compaixão de Deus, ou seja, a compaixão por Deus é tão grande por nós, o amor de Deus é tão grande por nós, que quando a gente fala misericórdia, é exatamente Deus nos poupar, ou seja, Deus não dá para nós aquilo que nós merecíamos. O que o publicano merecia? Não era um bambu nas costas? Não era... Fez safadeza, vai tomar bambu nas costas, seu vagabundo está roubando meu povo. Essa era a lógica, sim ou não? Vamos ser sinceros. Mas Deus teve o que do publicano? Misericórdia, ou seja, deu para ele o que ele não merecia. Ou melhor, teve misericórdia dele, não deu para ele o castigo e a punição que ele merecia. Isso é misericórdia. Às vezes a pessoa está na boca do povo, culturalmente, né? Ai, misericórdia, mas nem sabe o que é. Mas está toda hora com a misericórdia na boca. Que bom, pelo menos Deus poupou ele, porque ele não merecia mesmo. E o que vem a ser graça? Favor merecido. Tá, mas vamos simplificar isso para a gente entender melhor. Graça é eu receber o bem de Deus que eu não mereço. O pecador, o publicano, não merecia a justiça de Deus. Merecia? Não. Mas ele saiu justificado do culto e da igreja porque ele creu. Ele botou a fé dele em Deus. Então, olha o que Davi vai dizer no Salmo 1, no Salmo 23, versículo 6. Bondade, graça, amor e misericórdia certamente me seguirão quando? Todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo. Ou seja, todo dia a misericórdia e a graça de Deus vão me acompanhar. Ou seja, Deus é tão bom com a gente que Ele não dá o mal que a gente merece e ainda nos dá o bem que nós não merecemos. Aí como é que eu vou querer continuar com a minha mentalidade religiosa? Ai, quando eu for no culto parece que aí eu agrado a Deus. Ai, quando eu leio, agora eu vou começar a ler a Bíblia 20 minutos por dia e aí eu vou estar em paz com Deus porque eu vou merecer. Não, gente. Lógico que a gente vai fazer tudo isso, mas como consequência, não causa, é diferente. As pessoas fazem por lei, por causa da causa, que elas querem ser aceitas numa consequência com Deus. Isso é lei. Isso é obra. E pela obra e pelo esforço próprio, ninguém vai ser justificado.
Então, eu vou ler Bíblia, eu vou orar, eu vou congregar, eu vou dizimar, eu vou fazer visita, eu vou evangelizar, eu vou discipular, eu vou exercer o meu chamado, meu ministério na igreja, eu vou usar os dons que Deus me deu para o corpo de Cristo, como consequência da graça de Deus na minha vida. Não porque a lei diz que eu tenho que fazer para ser abençoado e aceito por Deus. E isso precisa de uma mentalidade nova. Porque senão eu vou continuar com a minha mentalidade religiosa. Eu vou continuar com a minha mentalidade legalista. Eu tenho que fazer para merecer. E há uma frase muito comum na igreja que é: as coisas do reino são conquistadas. Pastor Guto, mas o próprio Senhor Jesus disse que o reino dos céus é conquistado. Ou melhor, os que se esforçam se apoderam dele. Mas qual é o esforço que eu e você hoje temos que fazer? São as obras? Qual é o esforço que a gente tem que fazer, gente? Descansar na obra de Cristo. Ah, pastor, eu quero que tu me prove isso na Bíblia. Hebreus 4, 9 ao 11. A mentalidade do legalismo vai dizer para você: você tem que fazer, você tem que sacrificar, você tem que pagar o preço. Não é assim que eles falam? Mentalidade de religião legalista. E aí você sempre vai se sentir culpado, porque você nunca vai conseguir cumprir toda a lei. Por isso que Paulo entendeu e disse: o fim da lei é Cristo. Ele cumpriu toda a lei. Ele não aboliu a lei, ele cumpriu quando ele disse: está consumado. Olha o que o autor de Hebreus diz: portanto, resta o quê? Um repouso, um descanso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos. Aí, pastor, esforço. O Senhor errou. Lê todo o versículo abençoado. Pois por entrar naquele o quê? Descanso, a fim de que ninguém caia. Lembra que a gente viu lá? Cair do quê? Da graça. Segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então hoje o esforço que nós temos que fazer é para descansar na obra de Jesus. Então a mentalidade do religioso é fazer, sacrificar. A mentalidade da graça é crer. E quando eu creio, eu confio. E quando eu confio, eu descanso. Essa é a mentalidade da graça. Porque não tem coisa pior do que você viver a sua vida se sentindo culpado, condenado. Isso arrebenta a tua vida e o teu relacionamento com Cristo. Porque você vive sempre com medo, como se Deus estivesse esperando você pisar na bola e dizer: agora tu vai ver, tio. E o ministério de Cristo e da graça não é o ministério da morte e da condenação, mas o do perdão e da reconciliação. Então, dentro... Vai lá ver a salinha lá, parece que estão no sábado de aleluia malhando Judas. Na mentalidade da religião, o foco está nas obras. Só que Efésios 2, 8 e 9, Paulo vai dizer que não é pelas obras. Mas a mentalidade religiosa e legalista vai focar sempre nas obras. O ativismo. A pessoa vem para a igreja, ele serve a obra e não se relaciona com Deus da obra. Eu já fui vítima disso, gente. Já sou pastor há quase 25 anos e olha, tinha uma época que eu estava tão vazio, mas tão vazio, que eu estava igual Moisés. Eu botava um paninho para o pessoal não ver que já não tinha mais o brilho
da glória de Deus, mas todo mundo achava que tinha. Eu estava vazio, porque eu estava só na obra. Eu não tinha tempo de relacionamento com Deus. Você entra num ativismo que mata, seca a tua vida espiritual. E aí você começa a confiar na sua própria carne. Isso é câncer, isso é praga espiritual. E Deus não tem isso para nós, amém? Em nome de Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus para nós. Verso 9. Não por obras, para que ninguém se glorie. Por isso que tem uns irmãos que acham que eles vão ter uma mansão no céu. E aquele vizinho dele que é um baita pecador nem no céu vai. Mas quem somos nós para julgar e dizer quem vai para o céu e quem não vai? Lá vai ter tanta surpresa, gente. Lembra o discurso do fariseu para Deus? Ainda bem que eu não sou como esse publicano aí. Ele se garantia nas suas obras. A mentalidade do farisaísmo e do legalismo sempre vai focar nas obras. E ao contrário da mentalidade legalista, a mentalidade da graça vai focar na fé. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível, não é café, tá, gente? É fé. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador, ou seja, recompensador daqueles que o buscam. Por meio da fé, nós somos salvos. O justo viverá pela fé. Não é pelas nossas obras. E a segunda questão que eu queria abordar com você em cima da mentalidade legalista da graça é que a mentalidade religiosa sempre vai estar focado na escravidão. Não tem liberdade. Você é escravo do uso, do costume. Você é escravo do legalismo. Você é escravo dos rituais. Não, se não for assim, Deus não vai nem fazer. Tem que ser nesses moldes aqui todo santo dia, senão. Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais, não se coloquem de novo, o quê? A jugo, o peso do quê? Da escravidão. Mas que escravidão que Paulo está falando aqui, pecado? Que, dona Vilma? Do quê? Pode falar, sem medo. Muito bem. Da lei. A lei escraviza. O que você pode e o que você não pode. O que é pecado e o que não é pecado. O que tu pode usar, o que não pode usar. O que tu pode falar, o que não pode fazer. O que tu pode fazer. Isso é escravidão. E muitas pessoas não sabem lidar com a liberdade. E aí ela extrapola. É igual quando tu dá um banhozinho no porquinho, ele vai lá pra lama de novo. Meu Deus. Aí tem que ver no cercadinho. Aqui na Ohana não tem cerca, gente. Vocês são livres.
para se relacionar com Cristo por meio da sua palavra. Porque a graça nos dá liberdade. 2 Coríntios 3, 6 em diante. Então, se o legalismo traz falta de liberdade e escravidão, a mentalidade da graça vai nos dar liberdade e amor. Diga comigo, graças a Deus que eu sou livre. Amém? O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra. Que letra é essa? As leis. Mas do Espírito, porque a letra, o legalismo, a religiosidade, mata. Mas o Espírito vivifica, ou seja, dá vida. 7. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, está falando dos mandamentos que Deus deu para Moisés lá no Monte Sinai, se revestiu de glória a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, porque a glória se apagava, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação, ou seja, da lei, foi glória lá no Antigo Testamento, em muito maior proporção será glorioso o ministério do quê? Da justiça, ou seja, da fé. Estão entendendo? Sim ou não? Isso aqui não é para sentir arrepio, isso é para vocês entenderem. Isso é Bíblia. Isso é mudança de mentalidade. 10. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente, que é o Espírito Santo em nós. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, legalismo, as obras, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo o véu já foi removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, ou seja, as leis, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado, porque ele tem a revelação de quem é Cristo. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. 18, para fechar. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos o quê? Transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Hoje Deus vai remover a tua mentalidade religiosa, legalista, e Ele vai implantar em você a mente do Espírito, para você ter a liberdade de dizer, não é porque é uma regra, eu, de livre e espontânea vontade, vou parar tudo e vou buscar Jesus. Eu vou falar de Jesus para o meu vizinho, porque senão Deus vai pesar a mão na minha vida. Não,
Eu vou falar de Jesus para o meu vizinho porque ele precisa de Jesus assim como eu também preciso. Não posso ficar com essa glória só para mim. Se Moisés viu a glória de Deus lá no Monte Sinai, vocês lembram onde é que Jesus subiu aos céus depois de 40 dias arrebatado? Ou melhor, ressuscitado. Foi no Monte Sinai ou Monte Sião? Tudo bem, Sião. Lá desceu o Espírito. Lá rolou o Pentecoste. Então, mentalidade legalista, Monte Sinai. Mentalidade da graça, Monte Sião. Quando Jesus voltar, os pés dele vão tocar em qual monte? Monte Sião. Então diga para o irmão, está na hora de você se mudar. Sai do Monte Sinai, vem para o Monte Sião. Sai da religião e vem viver a liberdade da graça de Deus. Está na hora de nós mudar a nossa mentalidade. Feche os teus olhos. Que a nossa oração nesta manhã não seja baseada na mentalidade e no sentimento do religioso que apresentou a Deus as suas obras, mas que a gente seja sincero e humilde para dizer: Senhor, eu preciso da Tua graça, eu sou dependente do Teu amor, sem Jesus eu não sou ninguém, foi Ele que morreu por mim, por meio do Seu sacrifício e do Seu sangue derramado no madeiro, eu fui perdoado pelos meus pecados, eu fui justificado, eu fui salvo. Que o Espírito de Deus nesta manhã venha mudar a nossa mentalidade. E que Deus remova de nós o ativismo religioso. Deus não quer de nós sacrifícios humanos, porque o sacrifício do Filho dele foi suficiente, foi perfeito. A obra de Jesus na cruz foi completa lá no Calvário. Nós precisamos crer. E o esforço que nós temos que fazer é descansar na obra de Jesus. Porque assim como Deus descansou das suas obras da criação no 7º dia, abençoou e santificou aquele dia, através da obra completa de Jesus na cruz, hoje nós somos santificados e abençoados nele. É por isso que ele realizou 7 milagres nos sábados, e aquilo escandalizava os fariseus, dizendo: você não pode fazer isso aqui, hoje é sábado, e na lei de Moisés sábado não pode fazer nada. E Jesus dizia para eles: vocês não entenderam nada. O sábado não é um dia da semana, o sábado sou eu sou o descanso. Quando você descansa e crê em mim, tem milagre, tem santidade, tem alegria, tem saúde, tem paz, tem prosperidade. Oh, aleluia! É manhã de Deus, por meio do seu Espírito, renovar a tua mentalidade. Pastor Guto, mas eu sempre fui ensinado assim, desde criança, desde pequeno. Como é que eu vou mudar a minha mentalidade? Como é que eu vou abrir mão do legalismo para viver a graça? É difícil de entender isso que tu prega. Apenas deseja e fala: Jesus, eu desejo a liberdade, eu desejo o amor, eu desejo a graça.
Eu não quero ser um religioso, eu não quero ser um fariseu, eu não quero confiar nas minhas obras, mas eu quero confiar nas tuas obras, eu quero confiar no teu amor, eu quero confiar na tua graça. Muda a minha maneira de pensar, muda a minha maneira, Deus, a minha mentalidade, transforma ela, renova ela, pois eu quero em Jesus experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade. Chega de tentar do meu jeito, agora eu quero que seja do teu jeito, eu quero a tua vontade, não mais a minha. Ah, queridos, é tão difícil a gente abrir mão da nossa vontade para desejar de Deus. Ao ponto de Jesus lá no jardim do Getsemane chegar a suar sangue, tamanha agonia e aflição, e na oração dele ele dizia: Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha, mas seja feita a tua vontade, pois a tua vontade é boa, é agradável e é perfeita. Jesus disse, e Deus falou para ele: você vai ter que ir, a minha vontade é que você vá para a cruz, porque se você não for para a cruz, não vai haver salvação. Se tu não for para a cruz, não vai haver cumprimento da lei. Se você não for para a cruz, não vai haver cumprimento das profecias. Se você não for para a cruz, não vai haver perdão dos pecados. Se você não for para a cruz, não vai haver justificação. E assim Jesus foi para a cruz. E a única vez que ele orou e não chamou Deus de Pai, de Abba, foi exatamente lá, pendurado na cruz do madeiro, aonde ele ora dizendo: Deus meu, por que tu me abandonou? O dia virou escuro, anoiteceu, houve um eclipse total, escureceu, porque Deus Pai teve que virar as costas para o seu Filho, porque Ele estava levando todos os nossos pecados, todas as nossas imperfeições, todas as nossas limitações e fragilidades, toda a nossa maldição, tudo de ruim que diz respeito à nossa vida, Jesus tomou sobre si. Jesus tomou sobre si, Jesus tomou sobre si. E ele diz: está consumado. Eu estou me sacrificando por eles, eu estou pagando o preço que nenhum deles poderia pagar. E ele entregou seu espírito. Diz a Bíblia que lá no templo o véu foi rasgado de alto a baixo, para que nunca mais apenas um homem entrasse lá uma vez por ano e representasse toda a nação. Pelo seu sangue agora todos nós temos acesso à presença do Pai, a todos os dias, todos os momentos, sejam momentos difíceis, sejam momentos maravilhosos e alegres, não importa, vá à presença do Pai. Vá à presença do Pai, mesmo se sentindo indigno, mesmo se sentindo o pior das pessoas. Vá para Ele, vá para Ele, vá para Ele. Ele não vai estar com dedo para te acusar nem te condenar, Ele vai estar de braços abertos para te receber e dizer: você é meu filho, você é minha filha, eu te amo. Os pensamentos que eu tenho a teu respeito, os planos que eu tenho a teu respeito, não são de mal, mas são de bem, de paz, para te dar um futuro e esperança. Os pensamentos de Deus não podem ser impedidos. Bem sei que tudo podes, porque nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ah, Espírito Santo,
Espírito Santo, muda a nossa mente, muda a nossa maneira de pensar. Eu preguei, Senhor, mas só Tu tens poder para transformar a mentalidade da Tua igreja. Deus, nós não temos a pretensão de ser a maior igreja de Florianópolis, nós não temos a pretensão de ser a melhor igreja, não, Senhor, longe disso, Pai. Mas nós queremos viver o reino dos céus, nós queremos a cultura do céu, nós queremos a mentalidade da graça, nós queremos a mentalidade do amor, nós queremos a liberdade do Espírito. Nós não queremos ser a mesma pessoa que fomos ontem, nós queremos ser livres hoje, em nome de Jesus. Oh, how He loves us so. He sent His Son to save our soul. Eternal